Bem, amigos, acabou. Terminou. Terminou mais uma decepção, mais uma- um insucesso da equipe do Fluminense, mais uma vez perdendo jogos decisivos contra rivais. E mais uma vez o Fluminense amarga uma eliminação por culpa da gestão do Fluminense. Porque ela se passa muito pela falta de talento e qualidade dos atacantes do Fluminense. Uma posição que foi totalmente sonegada durante a temporada, uma posição que foi jogada às traças da direção do Fluminense e que culminou na eliminação para o Vasco. Sim, o Vasco levou 60 gols na temporada, segunda pior defesa do campeonato, 15º, 16º, lá que posição o Vasco ficou. Um time que tem um ataque competente, mas tem uma defesa que não é muito competente, é uma defesa exposta, e que o Fluminense teve diversas oportunidades para furar essa defesa, foi incapaz de furar essa defesa em 90 minutos. O Vasco fez um gol contra, então o Fluminense não teve nem a capacidade de vencer o jogo, e na última bola do tempo normal, o Fluminense teve a chance de fazer o 2-1, mas foi incompetente, faltou qualidade, faltou visão da diretoria, que mais uma vez joga, segunda vez nessa temporada, oportunidade de título no lixo. Mais uma vez. O Fluminense veio embalado, o Fluminense veio bom para essa semifinal, mas desde o segundo dessa eliminatória parecia que o Fluminense era derrotado, entrou derrotado, sentimento de derrotado e futebol de derrotado. O Fluminense foi um elemento derrotado nessa semifinal contra o Vasco, e era inaceitável uma postura dessa da equipe do Fluminense. O Fluminense conseguiu essa postura nojenta de derrota, de perdemos, é isso, e acabou, e a gente vai perder porque a gente quer perder, e vai para os pênaltis. A grande sina do Fluminense Futebol Clube, o clube que deve ser mais bunda mole em disputas de pênaltis na história do futebol brasileiro, um time que é totalmente incapaz de vencer qualquer disputa de pênalti. Antes do jogo do Fluminense, teve jogo do Corinthians e do Cruzeiro, e a gente viu como é que é uma disputa de pênalti inflamada, como é que é você, mesmo perdendo um pênalti, os jogadores terem certeza, terem a gana de que vão fazer. O Fluminense, esse sentimento não dá. Toda vez que um jogador do Fluminense foi pra bola bater pênalti nessa decisão, eu achava que ia perder. Não tinha um jogador que eu tinha certeza que ia fazer. Não tinha nenhum. E culminou com a cobrança do Canóbio, que foi aquilo ali, né? Foi indecente a cobrança do Agostinho Canóbio, uma cobrança tosca no meio do gol, fraca, sem cabimento nenhum. A gente olha um Felipe Coutinho batendo, forçando o limite, a bola bate no travessão e entra, e a gente olha o Agostinho Canóbio batendo no meio do gol, fraco. Realmente, o goleiro do Vasco entrou na mente do jogador do Fluminense. Porra, cara, não tem o que falar. O sentimento é total de decepção, é total de raiva, e é total de que mais uma oportunidade foi jogada no lixo por essa direção. E dá oportunidade de rival ainda se glorificar, fazer o jogo final da Copa do Brasil no Maracanã. Uma nojeira o que o Fluminense protagonizou nessas semifinais contra o Vasco. Uma nojeira, ridículo mesmo. Dá pra gente elencar o porquê que o Fluminense perdeu a semifinal pro Vasco. Dá pra elencar, foram os erros de Samuel Xavier, ter Soteldo no elenco, contratar um Santi Moreno e ele não ser utilizado em momento nenhum porque ele não é confiável. O Keno entrar no segundo tempo do primeiro jogo, uma oportunidade tendo muito espaço para desenvolver o jogo, ele deu confiança pro Vasco. Os jogadores roubavam a bola em cima dele, ou os jogadores travavam os chutes dele, ou ele chutava fraco e o Léo Jardim pegava. O Keno entrou no primeiro jogo para dar confiança pro Vasco. E nesse segundo jogo, Canóbio deu muita confiança pro Vasco. Defensivamente, taticamente, maneiro. Mas a gente precisa de um jogador que faça gol, amigo. Que faça gol. E o Fluminense não tem esse jogador. Não tem um jogador que bata no peito e fale assim, eu vou fazer. Não tem. Entrou no segundo tempo o John Kennedy, que não é nada, nem sombra do que ele chegou, do que ele era. Nada. Ridículo. Um jogador que matou contra-ataques. Teve 2 oportunidades de finalização dentro da área e as 2 foram patéticas. Por isso que o Everaldo é titular. E o Everaldo é outro jogador patético, ridículo demais. O Fluminense tem um elenco horroroso. E ele jogou fora o que o futebol privilegia, que é o ataque, a ousadia, a vontade de vencer. E o Fluminense com esses atacantes não tem essa vontade. Eles têm uma disposição, mas eles não conseguem, porque eles faltam talento. Quantas vezes o Canóbio ficou sozinho na ponta direita para cruzar? Ele errou todos os cruzamentos. Mentira, ele acertou um. E foi pro Everaldo, então um erro. Ele errou todos os cruzamentos. O Serna teve oportunidades de ouro. O Paulo Henrique estava perdido no jogo, gente. Desde o gol contra, o Paulo Henrique estava perdido e o Luiz Obeldia não teve a malícia. O Luiz Obeldia parece que se curva para o Diniz. Muitos jogadores do Fluminense também.
entendeu? É uma loucura. O Fluminense foi eliminado pro Diniz, ainda pro Vasco do Diniz. É o combo perfeito pra sacanear. E a gestão fecha com esta chave de bosta, porque foi bunda mole na construção do elenco, é bunda mole na postura. A gente olha pros jogadores do Fluminense e, na minha impressão, não é de que os caras querem. É um ou outro pela personalidade. Não é inflamado. O time não me parece inflamado. Precisam que os jogadores inflamem uns aos outros. Porque não tem aquela pilha de caralho, eu quero vencer, eu quero gana. Não, parecia que queria férias e conseguiu o que eles queriam. Porque a partir do final do segundo tempo, o Fluminense não tinha banco, entendeu? Não teve banco para entrar. Porque o latifúndio que o Kevin Serna jogou foi insano. Foi insano o espaço que o Serna teve. Um ponta de qualidade, pelo menos levaria o Léo Jardim a defesas difíceis. E o Fluminense não conseguiu fazer isso. E consagrou o goleiro do Vasco nos pênaltis, com 2 cobranças ridículas. Cobrança do John Kennedy foi uma tosqueira, que era para ter batido no meio de segurança, e ele não bateu. Léo Jardim cresceu, ele pegou. E a do Canóbio é uma vergonha. É uma vergonha o pênalti decisivo ser batido dessa forma, porque na visão do time do Fluminense, o Canóbio é o melhor cobrador. Imagina se ele não fosse. Olha a vergonha que a gente passou. Um jogador que bateu no mata-mata pênalti, bateu bem, e na hora da decisão ele bate fraco no meio do gol. Pois é, gente, tem 6 minutos, eu acho que quase ninguém quer falar, talvez eu faça um vídeo fazendo um resumo da temporada, como é que foi, mas para mim isso está na conta da gestão, que trouxe um elenco totalmente despreparado para a decisão, um elenco fraco, que não tem virtudes positivas no ataque, só tem virtudes físicas, técnicas não tem, táticas tem, só falta técnica e a qualidade, o refino, o Fluminense não tem refino, muitos erros de passe, um time mais bem organizado, um time mais bem... um time de qualidade, um time que tem a qualidade, engoliria o Vasco no segundo tempo. O Vasco não estava se aguentando mais, mas o Fluminense foi incapaz, não conseguiu, sofreu ainda. O Fábio foi o cara do jogo, mas porra, você quer que ele pegue 3, 4 pênaltis também? O Fluminense perdeu 2 pênaltis. Se você perde 2 pênaltis, você tá pedindo para ser eliminado, para perder. O Fluminense perdeu 2 pênaltis, cara, e é castigo, perdeu, e é isso. Fazer o quê? Perdeu pro Vasco, entendeu? O Fluminense fez a alegria do Vasco, moleque. É muito ridículo como os jogadores se portaram dessa maneira. Se portaram enfrentando qualquer um. Contra o Flamengo, parece que eles querem aparecer na televisão, de dar vida, de se jogar, de dar carrinho. E contra o Vasco, olha de cima para baixo, mas os confrontos não são olhando de cima para baixo. Os confrontos são aqui. E o Fluminense desdenha do Vasco dessa maneira. O Fluminense tem que desdenhar do Vasco jogando muita bola, jogando sério pra caralho, querendo mais. Mas não queria. Os jogadores do Vasco queriam mais. E o Vasco passou de fase. Os dois jogos traduziram isso. E escolhas erradas da diretoria, porque a Gratidão trouxe o Keno para jogar no segundo tempo e teve muito espaço para jogar. E o Keno não entrou nesse jogo porque o Keno fez uma partida ridícula na ida. E não botou o Riquelme porque ele não confia no Riquelme, ele acha o Riquelme ruim. Aí traz o Santi Moreno, heroína estroça contratação. A Fluminense não queria esperar. Não pode esperar a Libertadores. Tem que trazer logo. Aí trouxe a porra do Santi Moreno, que não faz merda nenhuma, e o Fluminense fica sem ponta nenhuma. O Soteldo, foi um milagre o Zubeldia conseguir recuperar, e quando ele começa a fazer alguma coisa, ele machuca. Você tem Nonato entrando, jogador que não tem vigor, não tem porrada, não tem sangue, e joga, porque o Hércules machucou, não conseguiu gerir também. Eu critico o treinador em muitas coisas nessa eliminatória. Foi mal demais o Zubeldia. Apesar de ter feito o mínimo, né, que era ir pros pênaltis. Mas foi mal demais. O elenco do Fluminense também não dá o que é necessário. Não dá o que é necessário. O elenco do Fluminense é uma bosta. E eu já falei o ano inteiro que era uma bosta. E se provou hoje de novo uma bosta. Nem pra bater pênalti os caras servem. Nem pra bater. Porque eu lembro de alguns times do Corinthians, o time era uma porcaria. E os caras sabiam bater pênalti. Time argentino, uma porcaria, eles sabem bater pênalti. Time equatoriano, uma bosta, e os caras sabem bater pênalti. Mas na merda do Fluminense, um orçamento absurdo, os caras não sabem bater pênalti. Não sabem bater a porra do pênalti. Porra! Caralho! É ridículo! Mano, eu tô me exaltando porque, mano, foi a maneira que o Fluminense foi eliminado, tendo oportunidades de matar o Vasco, diversas oportunidades, me irritou demais. Mas bem feito. Não conseguiu, foi incompetente. O último lance que era pra matar, o Vasco fez, né? O Verratti fez lá no último lance do primeiro jogo. Que matou o Fluminense. O 2-1 ridículo que o Fluminense levou no finalzinho, matou a eliminatória. Matou total. Porque o jogo de hoje era pra ser um jogo único. Quem vencer passa, empatou pênalti. Mas não. O Fluminense conseguiu a proeza de levar o gol aos 48 do segundo tempo, tendo mais 1 minuto pra rodar.
E bem feito. E hoje teve 2 oportunidades. O Serna ganhou do Paulo Henrique, foi sozinho, cruzou, acertou o cruzamento. E o senhor John Kennedy chutou com a perna esquerda, quase que ela foi na bandeirinha do escanteio. E no último lance do jogo, o cruzamento vem, ele domina na área e dá uma finalização tosca, ridícula e patética. Porque a diretoria foi soberba. Eles acham que o time é bom, eles têm a sensação de que eles são os melhores do mundo, e eles não são. Não são. Pecam demais. E mais uma vez, fracasso atrás de fracasso. Cada vez mais, prova de que a Libertadores foi exceção e não é regra. Essa gestão parece que não pensa grande. Parece que não quer. E vamos ver se no ano que vem, que agora acabou a temporada, o Fluminense conseguiu ser eliminado pro Vasco. Vamos ver se ano que vem a mentalidade muda, os jogadores mudam, a qualidade aumenta. Vamos ver. Porque com essa merda que a gente viu do ano de ano, essa nojeira desse elenco de bosta que o Fluminense tem, a gente viu pra onde a gente foi, né? Foi eliminado por uma equipe extremamente deficitária na defesa, um time que tem sérios problemas de banco de reserva, um time que tem sérios problemas de anímicos também, especialmente no final da temporada, mas um time que perdeu, sei lá, 8 jogos em 9, que foi o Vasco. Eles venceram o que era pra vencer e venceram nos pênaltis. Conseguiram. Que tinha casca também lá atrás, conseguiu vencer nos pênaltis lá atrás. Eliminou o Botafogo, eliminou o Opera foda-se também, mas eliminou o Botafogo. E o Fluminense parece que não entendeu. E o Botafogo também. Contra o Vasco, o Botafogo teve a mesma coisa que o Fluminense. Tentou olhar de cima pra baixo, mas estava de frente. Aí ele olhava o peito, não olhava e o Vasco olhando certinho, fazendo certo. E o Fluminense eliminado. Ridículo, tosco, patético. Mas é isso. Pois é. Não tem mais nada pra falar. A gente vai fazer o balanço da temporada. Temporada ruim, que não ganhou nada. É uma merda. Então é ruim. Então é isso. 12 minutos já. Ninguém aguenta mais, eu não aguento mais. Enfim. Não vou pedir like, não vou pedir pra você se inscrever. Não vou pedir pra você comentar, porque eu não quero saber. Detox até semana que vem. Pra gente ver o que vai ser feito da temporada, o que o Fluminense vai buscar. Pra ver se vai continuar tendo decepções patéticas como essa. Ou se a gente vai pensar grande. Pensar pra frente. E que os ares de 2026 mudam e que a gente consiga ter mais felicidade. Porque terminar a temporada assim foi da pior maneira possível, assim, pelo cenário que a gente estava se avizinhando. Time organizado, time fluindo, time indo pra frente, para perder pro Vasco do Fernando Diniz, que não merece o que ele tem esse ano, não merece, porque a merda que ele fez ano passado, tinha que culminar em rebaixamento. O Fernando Diniz merece ser rebaixado pela merda que ele fez ano passado. Mas enfim, foda-se, o mérito, não existe mérito, o que existe passou e é isso, e tá valendo, o clássico se ganha, não se joga. E o Vasco, apesar de ter perdido hoje, conseguiu passar nos pênaltis, porque o Fluminense é um vexame em pênalti. Eu só lembro de uma vez que o Fluminense eliminou um rival em pênalti. Não, 2. E foram no Campeonato Carioca, que não vale porra nenhuma. Então é isso, galera. Até o balanço da temporada, falar como é que foi a temporada, projeção pra próxima. É isso, valeu. Até a próxima, valeu.